Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. A partir do versículo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo 6, a partir do versículo 6. Diz assim o texto, irmãos. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a atormentaram a si mesmos com muitas dores. Amém. O apóstolo Paulo, irmãos, escreve a Timóteo, seu filho na fé e também pastor da igreja, e ele traz uma orientação que tem ecoado desde aquela época e até hoje. O tema que pretendo conversar com os irmãos agora à noite, sobre o qual pretendo falar, sei que não é fácil, irmãos. Não é fácil para mim também. Tá? Não pensem que é diferente para mim, não. Não é fácil para mim também. Mas é o que a Bíblia nos propõe. E nós somos edificados pela palavra do Senhor. Quando nós cantamos agora há pouco que o nosso desejo é conhecer a Cristo, o único modo, irmãos, de conhecer a Cristo é pela sua revelação na Escritura. Nós não conhecemos a Cristo através de experiências místicas, sabe? A gente não conhece a Cristo porque teve uma visão, viu um anjo, ou seja lá o que for. Nós conhecemos a Cristo através da Escritura. Então, que o Senhor nos ajude nessa noite a conhecermos ao Senhor e a gostarmos de sua vontade e a entendermos a sua vontade para a nossa vida, porque é dessa forma que a gente consegue tornar essa música que nós acabamos de cantar realidade, né? Quando nós dizemos que o Senhor é o centro da nossa vida e pedimos que Ele seja o centro e declaramos que não temos outro além dEle. O único modo de fazer isso é na Escritura. Quando Paulo escreve, no versículo 6, ele diz assim: olha, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. A gente precisa primeiro esclarecer o que é piedade e o que é contentamento. Tem um irmão chamado Champlin, Russell Norman Champlin, ele escreveu uma enciclopédia, e nessa enciclopédia dele ele coloca a definição muito legal sobre piedade. Ele escreve o seguinte: é aquele santo temor a Deus que é acompanhado pela santificação e pela consagração. A pessoa piedosa é alguém cheia de reverência e de amor a Deus, e que em sua vida faz com que seus motivos e seus atos concordem com os princípios espirituais. Então, o que é uma pessoa piedosa? É alguém que teme a Deus, e por temer a Deus, se esforça por viver uma vida que o glorifique. Na realidade, a ideia de piedade, irmãos, é de alguém que conhece a verdade e luta e se esforça para que essa verdade seja aplicada na prática da vida. Então, a piedade tem a ver com conhecer a verdade e aplicá-la na nossa vida. Do contrário, não é piedade. Conhecer apenas saber, apenas conhecer a Escritura, como tem muita gente que o faz. Para vocês terem uma ideia, na Europa, na Alemanha especificamente, é comum você ver pastores que não são crentes, assumidamente. Ele fez uma faculdade de teologia, ele se formou, ele passou no concurso e ele é um servidor público federal. E é indicado para pastorear determinada igreja, para presidir, para falar. E ele fala de algo, de uma perspectiva histórica, de uma perspectiva teológica, mas nunca de uma perspectiva do coração e nem da vida. Porque ele não tem ideia do que é piedade. É bem improvável que ele conheça a Escritura
10 vezes mais do que qualquer um de nós aqui. Mas é pouco provável que ele viva 1% da Escritura do que qualquer um de nós aqui viva. Então é possível que pessoas conheçam. E é possível que pessoas, mesmo conhecendo, não façam nada com isso. Sabe, não cultuem a Deus com o seu conhecimento. Não se esforcem por viver na base desse conhecimento. Ou seja, essas pessoas não são piedosas. Piedade, irmãos, é diferente de pieguice. Não sei se vocês já ouviram falar em pieguice. Aquela pessoa que parece que é sentimental demais, sabe? Aquela pessoa que parece que é espantada com tudo e com qualquer coisa. E que você tem a impressão de que ela está forçando a barra para parecer ser santo. Isso é a ideia de alguém que é piegas, né? Não é essa a ideia de piedade. Piedade também, irmãos, não é fanatismo. Quando é que a gente vai diferenciar, então, piedade de fanatismo? Quando aquilo que você está tentando praticar não tem apoio na Bíblia. Isso é fanatismo. Por exemplo, quando você entende que para jejuar, você só pode jejuar se forem 36 horas. E que na hora de jejuar, você só pode comer legumes. Ou você só pode comer isso, ou você só pode comer aquilo. Apesar da intenção e da motivação ser boa, nós não temos tanto material bíblico para você determinar passo a passo como fazer jejum. Então, ainda que a intenção seja boa, quando você excede aquilo que é a Escritura, isso se torna fanatismo. Piedade não tem a ver com isso. Piedade tem a ver com conhecer a Escritura e aplicar essa Escritura na vida prática. Então, é impossível ser piedoso sem conhecer a Bíblia. É simplesmente impossível, irmão. Você pode dizer assim, não, mas eu conheço uma pessoa, é uma pessoa de muita oração. É uma pessoa muito simples mesmo. Mas é uma pessoa que ora, que busca muito a Deus. E é uma pessoa que, a maioria das vezes, ela diz que realmente a letra mata, o que vivifica é o Espírito. Essa pessoa nunca será piedosa. Ninguém pode ser piedoso sem conhecer a vontade de Deus, porque piedade é aplicar a vontade de Deus na nossa vida. Ou você conhece a vontade, ou você não tem como aplicá-la. E você tentar aplicar algo que você julga que é a vontade de Deus, sem conseguir encontrar respaldo na Escritura, isso é fanatismo. Entenderam a diferença? Isso é fanatismo. Quando você começa a inventar que viu anjo, que viu isso, que teve um sonho, que teve uma orientação, que a irmã fulana disse, que o irmão cicrano disse, mas que não saiu da Escritura. Tentar viver uma vida que não é a vida que está na Escritura, mas se parece com a vida cristã, isso é fanatismo. Paulo diz a Timóteo, você precisa viver uma vida de piedade. E ele completa com contentamento. Deixa eu escrever para vocês. Tomás, me consiga água, por favor. Obrigado. O mesmo Champlin descrevendo contentamento. Ele diz assim: contentamento consiste naquela perfeita fé ou confiança que torna o crente independente das circunstâncias externas. Assim sendo, o crente tem confiança no seu destino final, sabendo que tudo foi intencionalmente preparado pela providência misericordiosa de Deus. O que é o contentamento? É uma fé que existe no coração do cristão que desliga ele das circunstâncias externas. Não é que ele é insensível, a ideia não é essa. Não é que ele é insensível, não é que ele é uma pessoa desligada do mundo, não é que ele é uma pessoa desligada da ofensa que seu filho lhe diz. Não é que ele é uma pessoa que não se importa com o modo descuidado como seu marido cuida dela. Ou com o modo grosseiro como ela reage com seu filho, com sua família. Pode pôr mesmo. Obrigado. Contentamento, irmãos, não é não se importar com o que está acontecendo ao nosso redor.
não é não sentir. É impossível não sentir. É impossível você não sepultar um filho em meio a lágrimas. É impossível. É impossível exigir de uma pessoa que acabou de perder o emprego que ela não sinta isso. Uma pessoa sai alegremente de casa para trabalhar, pega seu ônibus, pega seu carro, chega no trabalho, o patrão diz que precisa ter uma conversa com ela, olha para ela e diz: olhe, você entende o momento que nós passamos? Você sabe que as vendas caíram. Você sabe como a economia do país está. Quando a pessoa começa a dizer isso, você já sabe o que vem na frente. E você já fica triste naquela hora. Você já começa a sentir naquela hora, é impossível. Antes da conversa acontecer, terminar. Eu já passei por isso. Eu sei o que é isso. E aí a pessoa termina a conversa dizendo: olha, a empresa disse que precisa desligar você. É impossível pedir que essa pessoa, irmãos, não sinta isso. Contentamento não tem a ver com não sentir. Contentamento tem a ver com sentindo, olhando, percebendo, se entristecendo e chorando. Mesmo assim, existe confiança no coração. Sabe o que é existir confiança de que há uma mão poderosa guiando a nossa vida? Mesmo quando a gente precisa sepultar o nosso filho, com tudo o que ele representa, mesmo quando a gente precisa sepultar o nosso marido, a nossa esposa, quando a gente precisa fechar a empresa que nós abrimos com tanta expectativa, com tantos sonhos, mesmo quando a gente vê os nossos sonhos e projetos naufragarem, olhando para isso tudo e sentindo isso tudo, a gente ainda consegue perceber por trás de tudo isso a mão poderosa e misericordiosa de Deus agindo. Isso é contentamento. É isso que Paulo diz a Timóteo. Paulo diz: olha, grande fonte de lucro é a piedade, ou seja, conhecer a vontade de Deus e colocá-la em prática na vida, com o contentamento, entendendo que tudo que acontece ao cristão é fruto da graça misericordiosa de Deus, sempre. Deixa eu abrir um parênteses aqui por um minutinho só. Algumas vezes quando a gente fala sobre contentamento e quando a gente fala sobre isso, as pessoas dizem assim: pastor, então, o patrão que agiu errado comigo, o marido que agiu de forma incorreta comigo, a esposa que não agiu da forma que deveria agir, então isso não tem nada a ver. Eu tenho que simplesmente me contentar e seguir. Não, tem a ver. O erro dele, dela, ou de seja lá quem for, vai ser resolvido diante de Deus, porque ele pecou contra Deus. É Deus quem vai resolver com o marido, com a mulher, com o filho, com o patrão, com o empregado, com seja lá quem for, é Deus quem vai resolver com ele. O que eu estou tratando aqui, irmãos, não é aquilo que a pessoa te faz, mas é como você se sente com relação a isso. Não é exatamente com o que a vida fez com você, mas é o modo como você olhou para isso que a vida te trouxe e como você reage a isso. Aqueles que não têm fé dizem assim: a vida tem sido dura comigo. Aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que têm contentamento, choram, se entristecem, mas sabem e constantemente afirmam: o Senhor tem agido com misericórdia na minha vida. O Senhor tem sido bondoso na minha vida. Embora ele continue desempregado, embora ele continue triste, embora ele continue sofrendo, isso não quer dizer que o sofrimento vai desaparecer. O momento em que essa fé que ele fala aqui, que é o contentamento, que é essa fé, essa confiança, que faz com que o crente interprete a vida de uma maneira diferente, no momento em que essa fé existe no nosso coração, irmãos, os problemas não vão desaparecer. As pessoas que nos cercam não vão começar a agir da forma correta, como que por um toque de mágica, mas nós vamos conseguir ficar em paz e conviver com isso. Então Paulo continua no versículo 7. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. A gente não trouxe nada, irmãos, simplesmente nada. Como é então? Por que nós esperamos
levar alguma coisa? Por que aqui eu e você poderíamos esperar levar alguma coisa daqui? É claro que nenhum de nós está pensando em realmente levar alguma coisa. Mas o que Paulo está questionando é que algumas vezes a gente age como se caixão tivesse gaveta. Não é? Às vezes a gente se apega tanto, sabe, a determinadas coisas materiais. A gente se apega tanto a nossa honra, a nossa posição, como se isso fosse valer alguma coisa depois que nós estivermos com o nosso corpo 7 palmos embaixo da terra. Depois que o nosso espírito retornar a Deus que o deu. Entendem? Nós não trouxemos nada, exatamente nada. Também, irmãos, não vamos levar exatamente nada. Então, com o que é que nós deveríamos nos preocupar? É o que disse Paulo no versículo 6, em sermos piedosos, em vivermos com contentamento, porque não vai adiantar nada. Por mais que você seja descontente com o que tem, por mais que você corra atrás, por mais que você se esforce, o que é que você vai levar? Me diga, com todo o dinheiro que você gastar para ficar mais bonita, com todo o tempo que você investir para ter um corpo sarado, me diga aí, o que é que você vai levar? Por algum acaso, o seu corpo sarado vai demorar mais tempo para decompor do que o outro? Entendem o que é que ele está dizendo? Rapaz, não tem nada que eu e você façamos que possamos levar daqui. É por isso que ele diz, lucro mesmo você tem sendo piedoso. Lucro mesmo você tem vivendo com contentamento. Se você puder abrir a Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, 17. Deixa eu ler essa história para você. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa te falta, só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Dá para imaginar a proposta que aquele homem recebeu, irmãos? O Senhor diz a ele: olha, se livre daquilo que é material. Se livre daquilo que você não vai conseguir levar no caixão. Sabe, você não vai conseguir. Se livre disso. Faça com isso algo de bom. Dê a outras pessoas. E faça o seguinte: me siga. Eu vou te dar um tesouro no céu. Irmãos, dá para imaginar o tamanho da proposta que esse rapaz recebeu? Mas ele estava tão apegado aos seus bens, ele não conseguia vislumbrar a possibilidade de desfrutar isso na eternidade. Por isso, diz o texto, ele, contrariado com esta palavra, o versículo 22, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Ele deve ter olhado para Jesus e pensado: rapaz, eu sou tão rico, mas tão rico, esse moço não tem sequer onde reclinar a cabeça. Não tem nada. E está me convidando para segui-lo e dizendo que vai me dar um tesouro no céu. Vai dar não. E ele simplesmente
despreza a proposta de Cristo de ter um tesouro no céu. Antes que a gente comece a atirar pedras nesse moço, eu queria que, assim, por 13 segundos, talvez a gente não suporte mais do que isso, mas por 13 segundos, se pergunte se você agiria diferente. Sabe, se pergunte se você agiria diferente se Cristo propusesse isso para você hoje. Sabe, se Jesus chegasse hoje para você e dissesse assim: olha, eu quero que você cumpra o desejo do seu filho que você tanto ama e que quer fazer medicina e que você quer também que ele faça, mas que quando ele terminar o curso, a vontade dele é ir de trabalhar com evangelização transcultural em algum país pobre do continente africano. É o momento de você entregar, de você apoiar seu filho nisso. Se pergunte, irmãos, quantos de nós receberíamos essa proposta com alegria? Com alegria. Eu conversei com uma irmã uma vez, o filho dela estava no seminário, e eu conversando com ela, ela disse assim: pastor, isso ela me dizendo, irmãos, com lágrima nos olhos, sabe? Ela disse: pastor, para mim não tem honra maior do que saber que meu filho vai ser um pastor. Se eu soubesse que ele tinha passado num concurso para juiz federal, eu não estaria tão alegre. Eu não me sentiria tão honrada em saber que ele vai passar a sua vida servindo a Cristo, cuidando de outras pessoas. Entendem? Quantos de nós não agiríamos como esse moço? De forma extremamente material, mesmo sabendo o quão curta é a nossa vida. Quão curta é a nossa vida? Sabe? Talvez, espero que não, talvez possa ser que alguém não saia vivo daqui. Pode ser que a vida termine para alguém nesses dias. Não é? E de que serviria esse negócio todo? É isso que Cristo diz àquele moço. A outra pergunta que fica para a gente é: como é que eu vou ficar em paz? Como é que eu vou ficar contente vivendo apenas com o básico, que é a proposta do versículo 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Imagine, primeiro ele diz que uma grande fonte de lucro é piedade com contentamento. Depois ele diz que a gente não trouxe nada para esse mundo. Por isso ele diz: já que você não trouxe nada, contente-se com o que você tem. Esteja contente com se vestir, com o que comer. Você não tem a sua manutenção? A ideia dele, irmãos, não é nem que você esteja assim, talvez satisfeito. Não, tá bom, beleza, eu estou satisfeito com isso. Ele vai além disso. O que ele está dizendo é: esteja contente. Por que é, irmãos, que ele está dizendo para a gente estar contente, tendo o básico para viver? Mateus capítulo 6, versículo, a partir do 25, Mateus 6, 25. Ele diz assim, Mateus 6, 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam.
Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Por que é que Paulo diz a Timóteo, irmãos, que ele deveria estar contente, tendo com que se vestir e tendo com o que comer? Paulo não estava dizendo a Timóteo que fosse preguiçoso, que não tentasse melhorar, que não tentasse crescer, que não tentasse obter coisas melhores. O que Paulo está dizendo é: esteja contente, ainda que você só tenha isso, porque essa porção que você tem veio das mãos de um pai que cuida de você. É isso que Jesus está dizendo aqui em Mateus no 6, de 25 a 34. É isso que ele está dizendo. É o Pai de vocês quem providenciou, irmãos. Talvez você diga assim: mas pastor, por que é que esse Pai nosso providenciou tanto para alguns e tão poucos para outros? Por que é que pessoas que estão caminhando para o céu, enquanto caminham para o céu, fazem isso a bordo de uma BMW e outros de ônibus? Por que é que alguns, enquanto caminham para o céu, fazem isso conhecendo o mundo todo, e outros nunca saem do bairro onde nasceu? Esse tipo de questionamento, irmãos, se nós não tivermos cuidado, apenas demonstra a nossa falta de confiança na bondade e justiça do Senhor, porque é Ele quem dá. Vocês entendem isso? Que é Deus quem dá a BMW e o dinheiro da passagem do ônibus, ou a falta desse dinheiro quando nem a passagem não tem, e que Ele faz isso num ato de misericórdia e bondade com a nossa vida. Entendem? Então sim, eu e você podemos e devemos, eu acredito, apresentar essas coisas diante de Deus. Apresentar mesmo, se isso nos aflige de alguma forma, apresentar isso diante de Deus, mas nunca duvidando de sua graça, nunca duvidando de sua justiça, nunca duvidando do seu amor e da sua bondade, porque Ele continua suprindo. É Ele quem continua dando. O que Jesus disse aqui em Mateus 6 foi: quem se preocupa com essas coisas são os gentios. Quem era um gentio? Gente que não conhecia Deus, pessoas de fora da comunidade da aliança, pessoas de fora de Israel. Eles são essas pessoas que ficam pensando apenas nessas coisas. E ele diz: vocês, pelo contrário, o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Então Deus sabe, irmãos, o que eu e você precisamos. E Ele, por sua graça, por sua bondade, por sua misericórdia e por seu amor, nos dá aquilo que Ele entende que é suficiente para o nosso crescimento, para o nosso suprimento, não só físico, mas espiritual também. Eu sei que é difícil, eu sei disso, irmãos. Eu sei que é difícil caminhar para o céu enquanto você tem esclerose lateral amiotrófica, enquanto o outro caminha para o céu sarado até o dia de morrer. É óbvio que é difícil, é claro que isso é complicado, mas você entende que é Deus quem dá a saúde e quem tira a saúde? É Deus quem permite aquele que tem pouco dinheiro
e aquele que tem muito. Eu não estou dizendo a você para se conformar com não ter. Eu não estou dizendo a você para se conformar com a enfermidade, para não buscar. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, preste atenção no Pai Celeste que deu a você. E se Ele lhe deu muitos bens materiais, entenda que isso foi dado para que você glorifique o nome dEle. Se Ele lhe deu muita saúde, entenda, a saúde lhe foi dada para que você glorifique ao Senhor com a sua saúde, não é para se exibir, não é para atrair os olhares para você, mas é para glorificar a Deus com a saúde que Ele lhe deu. Se Ele lhe deu a enfermidade, é para que você glorifique a Deus com essa enfermidade. É para que você honre ao Senhor com as limitações físicas que você tem, irmão. Qualquer uma que seja ela, sabe? E quem de nós não tem suas dificuldades? É verdade, alguns mais do que outros. Alguns irmãos talvez tomem remédio para depressão até o último dia de suas vidas. Alguns irmãos talvez precisem enfrentar fraquezas e diversos tipos de doença por todo o tempo, até o dia que vão estar diante de Cristo. Outros não. Mas o nosso foco principal não é na saúde ou na doença, mas no Senhor, de onde vêm todas essas coisas, irmãos. É dele que vem a saúde, é dele que vem a doença, é dele que vem a riqueza, é dele que vem a pobreza. Todas essas coisas vêm dele. É por isso que Paulo diz a Timóteo, você tendo o que vestir, você tendo o que comer, então, na realidade, se sinta satisfeito. Ou, como ele diz no versículo 9, se você não ficar satisfeito, veja o que diz o versículo 9. Os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas, e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. As pessoas, irmãos, que estão descontentes com aquilo que têm, que não conseguem agradecer a Deus pelo que receberam, mas que, pelo contrário, ficam achando que Deus as está tratando de forma injusta, essas pessoas vão acabar caindo em tentação, vão acabar abandonando a fé, em diversos aspectos. Eu queria ler para vocês pelo menos duas histórias. Josué capítulo 7, a partir do versículo 20. Josué 7, 20, diz assim: Acã respondeu a Josué: É verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas deles, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: Porque você trouxe essa calamidade sobre nós, o Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, ainda os queimou, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje.
Acã sabia que não deveria pegar nada de Jericó. Isso tinha sido avisado antes. Mas ele não estava contente, irmãos, com a terra que ele ia receber. Ele não estava satisfeito com a casa que ele iria receber. O povo de Israel estava entrando em Jericó e eles estavam, irmãos, tomando posse de uma cidade que eles não levantaram. Eles não edificaram aquela cidade. Vocês sabiam disso? Eles não edificaram aquela cidade, eles não plantaram aquelas vinhas, eles não construíram aquelas casas. O Senhor estava dando tudo pronto a eles. Mas Acã não estava contente com isso, não era suficiente. Ele mesmo diz, olha, eu vi uma boa capa babilônica, eu vi uns 2,5 kg de prata, uma barra de ouro pesando mais ou menos meio quilo. Rapaz, não tem jeito. Eu digo, rapaz, eu quero. Ele não estava contente em receber uma casa, em receber uma plantação, em receber uma vinha que ele nunca havia cuidado. Ele queria mais. É o que Paulo diz a Timóteo. As pessoas que vivem querendo mais caem em armadilhas, em desejos insensatos, nocivos, que levam as pessoas a se afundarem na ruína e na perdição. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Versículo 19. Deixa eu ler uma outra história para você. Para tentar ilustrar para você o que Paulo está dizendo a Timóteo. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 19. Quando Naamã tinha se afastado certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor foi generoso demais com este sírio Naamã, recusando o que ele trazia. Mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, saltou da carruagem para ir ao encontro dele, e então perguntou: está tudo bem? Ele respondeu: sim, tudo bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, dê-lhes 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Naamã disse: tenha a bondade de levar 68 quilos. Insistiu com ele e amarrou 68 quilos de prata em 2 sacos e 2 mudas de roupa, pôs isso sobre os ombros de 2 dos seus servos para que o levassem à frente de Geazi. Quando ele chegou à colina, pegou os sacos que os servos traziam e os depositou na casa. Então despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Eliseu perguntou: de onde você vem, Geazi? Ele respondeu: este seu servo não foi a lugar nenhum. Porém Eliseu disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a você e a sua descendência para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, branco como a neve. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundarem na ruína e na perdição. É isso que a falta de contentamento causa, irmãos. É sempre isso. É sempre dessa forma. Nunca aconteceu de forma diferente. Ele continua no versículo 10, Paulo escrevendo a Timóteo: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. A falta de contentamento é chamada nos 10 mandamentos de cobiça. E está, irmãos, isso em Êxodo 20, né?
A cobiça está ao lado de alguns outros mandamentos. Deixa eu ler para vocês, do 20:13. Não mate, está ao lado de assassinato. Está ao lado de adultério, versículo 14. Não cometa adultério. Está ao lado do roubo, no versículo 15. Não furte. Está ao lado de ser uma falsa testemunha e provocar a morte do outro, no versículo 16. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Depois de dizer, não mate, não adultere, não roube, ele diz, se contente com o que você tem. É isso que quer dizer o versículo 17. Se contente com o que Deus lhe deu. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. É isso que ele está dizendo. Não cobice. Esteja contente com a esposa que o Senhor lhe deu. Esteja contente. Esteja satisfeito com o esposo que o Senhor deu a você. Com o filho que Jesus lhe deu. Exatamente, com o filho que o Senhor lhe deu. Filhos são heranças do Senhor. Você pode dizer assim, pastor, mesmo aqueles bem mal criados, mesmo esses. E esses aí é que são mesmo, que o Senhor deu a você, para que você transforme ele em gente? Esses é que são? Não é? Ele é assim, não tem problema não. A Bíblia diz que a vara vai afastar a maldade do coração dele. Não tem problema não, ensina ele. Ele vai aprender. Foi por isso que o Senhor colocou ele na sua vida. Quando a gente, irmãos, não consegue conter a nossa cobiça, o nosso descontentamento, a gente acaba trazendo muito mal à nossa vida. Em especial ao modo como nós nos sentimos. Paulo escreve aos Coríntios uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, se você foi chamado sendo servo, contente-se com isso. Mas se tiver a oportunidade de tornar-se livre, torne-se. Veja, Paulo está fazendo uma diferenciação entre contentamento e inércia. Você foi chamado sendo servo, se contente com isso. Você tem a oportunidade de tornar-se livre, aproveite essa oportunidade. Eu queria então encerrar dizendo a você que se você tem oportunidade de ter uma vida financeira um pouco melhor, tenha mesmo, irmão. Tenha mesmo, sabe? Se você tem condição de ganhar 10 vezes o que você ganha, de forma honesta, sem trazer prejuízo à sua saúde, à sua família, sem que isso prejudique a sua fé, ganhe mesmo, meu filho. Não tenha pena não. Ganhe, aproveite, corra atrás, sabe? Se você tem oportunidade, faça isso. Mas contente-se primeiro com o que você tem. Sabe, não corra atrás apenas porque seu coração nunca consegue ficar feliz com o que recebeu. Entende qual é o problema? Não é dizer para você não correr, não é dizer para você não se esforçar, mas é dizer, fique em paz, entenda que vem de Deus. Entendendo que vem de Deus, entendendo que o Senhor abençoa, vá atrás, meu irmão. Corra através da sua melhora, corra atrás, sabe, da sua melhora, do seu crescimento. Corra atrás mesmo da melhora da sua saúde, da sua condição financeira, de um emprego melhor, de uma posição melhor, de uma formação melhor. Corra atrás mesmo, sabe? Mas assim, não porque fulano tem, sabe? Não porque fulano tem, não porque você não consegue engolir o fato de que você chega na igreja com um carro de 15 mil e o outro chega com um carro de 115. Não por isso. Porque ver o outro parar com um carro que vale 10 vezes o seu, incomoda o seu coração. E você fica pensando, por que que eu tenho que andar
nesse carrinho e o outro nesse carro. Se você pode ter um carro que custa 10 vezes o seu, que tenha, mas não por pura cobiça, não por descontentamento apenas, mas porque a oportunidade surgiu. É por isso. Algumas vezes a gente reclama tanto e fica tão insatisfeito com tanta coisa, irmãos. Algumas delas a gente talvez nunca consiga mudar. E vai passar a vida insatisfeito. Vai passar a vida triste. Por exemplo, talvez você nunca consiga mudar o clima da sua cidade. Sério. E eu não sei se vocês já perceberam o quanto isso incomoda as pessoas. Irmãos, inúmeras pessoas querem sair do lugar onde estão por causa do clima. A coisa mais comum é você ver pessoas europeus querendo morar em países que sejam um pouco mais quentes. A coisa mais comum você ver, por exemplo, americanos que moram mais ao norte querendo morar lá embaixo, na Flórida, porque o clima é mais ameno. Sabe quantas e quantas vezes o clima da nossa cidade talvez atormente a gente tantas vezes, e a gente não entenda que isso é uma questão espiritual também. Entendem isso? Que o contentamento passa por tudo isso. Talvez a gente precise lidar com um vizinho que parece que foi enviado do inferno, e que você não tem o que fazer, você só tem aquele apartamento. Você comprou o apartamento e ele está financiado para 28 anos, para 30 anos. Você vai fazer o quê? A criatura vai morar ao seu lado 25 anos, 30 anos. O que é que você vai fazer? Vá, me diga aí. Dá uns tapas nele. Não é, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Aí você precisamos pedir graça a Deus e entender que é o Senhor quem providencia o clima do lugar onde nós moramos. É o Senhor quem providencia o vizinho. É o Senhor quem providencia o pastor, o conselho, o diácono, a mãe, o pai. Sabia disso? Quem é a criança que nunca chegou para o pai para dizer assim: ah, o pai de fulano é que é bom, o pai de cicrano é que é bom? Quem é a criança que nunca disse alguma coisa assim para o pai? Porque a outra recebeu, o outro ganhou, o outro pôde fazer, seja lá o que for, sabe? Precisamos aprender mesmo, sabe? É Deus quem providencia todas as coisas para a gente. A profissão, o clima, o vizinho, o filho, a condição de saúde, a condição financeira. E que não ficar contente e passar a vida cobiçando aquilo que nós não temos, só vai fazer com que a gente passe a vida toda inquieto, ofendendo a Deus, triste. Tem coisa pior do que você nunca conseguir ficar contente? Imagine, irmãos, como isso é triste, como isso é difícil. E gente que às vezes recebeu tanto de Deus, sabe? Gente que às vezes é tão saudável, irmãos. Gente que às vezes está praguejando porque o filho chorou a noite toda. E está fazendo isso para alguém que luta há 10 anos para ter um filho e não consegue. Dá para imaginar um negócio desse? Precisamos realmente, sabe, pedir graça a Deus para nos aproximarmos do Senhor, de forma que Ele ajude a gente a entender que tudo vem dEle. Tudo vem dEle. E que tentar correr atrás de melhorias apenas porque nós queremos, porque nós estamos descontentes, nunca vai ser suficiente. Porque quem tem, irmãos, um coração descontente e cobiçoso, nunca vai estar satisfeito. Sabe o que é nunca? Nunca. Ele acha que ele precisa chegar aqui. No dia que ele chega, já era. Ele precisa chegar aqui. No dia que ele chega, ele precisa chegar aqui. A satisfação e o contentamento dele é mais ou menos como aquele potezinho de ouro que está lá no final do arco-íris, que ele nunca vai achar, que ele vai passar a vida toda correndo atrás.
a vida toda triste, a vida toda se sentindo injustiçado por Deus, a vida toda achando que nunca recebeu o que merecia, que sempre deveria ter recebido mais, mas que nunca teve. E por mais que ele tenha, ele vai continuar dessa forma, porque a questão não é do quanto ele tem, a questão é do descontentamento no coração dele, não é do quanto ele tem, não é do quanto ele consegue, não é da saúde, não é da esposa, do esposo, da casa, do carro, mas é da insatisfação que habita no seu coração. Mas o Senhor pode nos ajudar, irmãos, e nos conceder a sua graça. Acho que esse tempo que Deus permitiu que fosse separado para a gente falar sobre isso no acampamento, é um período para nos despertar, sabe? Para nos ajudar a olhar o nosso cônjuge de uma forma um pouco melhor. Olhar o nosso filho de uma forma um pouco mais amorosa. Olhar o nosso emprego de uma forma um pouco mais grata. Sabe? Grato mesmo. Obrigado, Senhor. O Senhor sabe que eu queria outro. Eu gostaria talvez de ter outro. Eu vou fazer um concurso, vou tentar, vou fazer alguma coisa. Mas obrigado, porque o Senhor já me deu esse. E o Senhor tem usado esse para suprir a minha casa e a minha vida. O Senhor nos ajude, nos sustente, nos conceda a sua graça. Vamos cantar uma música? A gente canta e depois a gente vai orar e encerrar. Tudo que tens feito
nós te louvamos, nós te adoramos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, que nós possamos realmente ter um coração grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito. Pai, obrigado por esta palavra. Pai, que ela possa achar guarida em nossos corações, ó Deus, e que possamos realmente sair daqui transformados, sair daqui, ó Pai, com os nossos corações cheios de contentamento, ó Pai, e piedosos. Senhor, em nome de Jesus, nos guarda no restante desta noite e no restante deste acampamento, ó Pai. Continue, ó Deus, falando aos nossos corações e nos abençoando. Em nome de Jesus, amém.